No primeiro momento, eu falei amém. Nós estávamos aqui no culto, na terça-feira. Antes de iniciar, ela veio, sentou perto de mim e me falou para trazer a palavra. E o Senhor me falou que era para ser ministrado a respeito de oração. Mas eu confesso para os irmãos que eu lutei e relutei. E eu falei: Deus, o culto é de cura e libertação. E o Senhor quer que eu fale de oração? E o Senhor falou profundamente no meu coração: oração cura, oração liberta, oração restaura, oração salva. Eu não vim aqui trazer nada de novo. Eu estou aqui para ser boca de Deus para a sua vida nesta tarde, porque eu tenho a plena convicção que foi o Senhor que falou comigo a respeito do que era para ser ministrado nesta tarde. Amém? Vamos então para a palavra. E diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém? Podem sentar, irmãos. Eu não sei vocês, mas comigo, todas as vezes que eu vou orar é uma guerra. Quantos aqui acreditam que a oração tem poder? Amém. É uma pergunta que já tem uma resposta. Como é que nós falamos quando a resposta é evidente? Quando nós fazemos uma pergunta retórica? É assim, Stefânia? Uma pergunta retórica. É evidente, todos acreditam no poder da oração, né? Quando nós fazemos uma pergunta como essa. Mas na prática, nós vemos que poucas pessoas têm essa convicção no seu coração. Porque quando nós temos a convicção de que a oração move o coração de Deus, de que a oração abre portas, de que a oração estabelece fundamentos, de que a oração cura, de que a oração liberta, de que a oração restaura, com certeza nós oraríamos muito mais. E por isso é tão difícil, porque a oração é guerra espiritual. Quando nós vamos orar, nós sentimos sono. Quem aqui tem dificuldade de orar? Pode responder só na sua mente aí, ó. Quando nós vamos orar, nós sentimos sono. Quando nós vamos orar, nossa mente é bombardeada de pensamentos negativos. Quando nós vamos orar, a nossa mente muitas vezes se dispersa. Nós começamos a orar e às vezes quando nós nos damos por nós mesmos, já estamos pensando em outra coisa. E a nossa mente, divagou. Nós sentimos cansaço. E inúmeras razões nos desencorajam a orar.
qualquer que seja o ato de espiritualidade que nós vamos fazer, que nós vamos exercer, existe uma resistência espiritual, no mundo espiritual. Se você vai ler a palavra, se você vai cantar, se você vai louvar, se você vai adorar. Mas, quando diz respeito à oração, existe uma resistência ainda maior. E você sabe por quê? A oração, ela libera o poder de Deus. Ela te leva diretamente a Deus. Ela abre portas que o Espírito Santo de Deus, que está dentro da gente, revela para o nosso próprio espírito. Como nós somos, como nós estamos. Quando nós começamos a orar, nós começamos a ter revelações de Deus, do Espírito Santo de Deus, de como anda o nosso coração. E nós não gostamos de nos deparar com as nossas fraquezas. Nós não gostamos de nos deparar com as nossas limitações. Só que quando nós começamos a buscar ao Senhor em oração, o próprio Espírito de Deus revela para nós como está o nosso coração. E por isso é uma guerra. Ele nos revela se nós estamos em pecado. Ele nos revela se nós estamos enganados com alguma coisa. Se existe algum ressentimento, se existe algum sentimento de inferioridade, se existe algum pensamento ruim no nosso coração. E quando nós começamos a orar, nós ficamos expostos. Eu vim aqui hoje, nesta tarde, para ser boca de Deus para você. Não desista de orar, porque a oração é uma guerra espiritual. Orar não é automático, orar não é fácil. A nossa tendência é de amar o nosso conforto, o nosso comodismo, o que o mundo oferece de bom. Ficar lá no sofá com o celular na mão, só passando o dedo assim, né? Ou assistindo de repente a algum filme. Porém, quando nós aceitamos nos consagrar à oração, levanta-se uma batalha na nossa mente e nos desmotiva, nos induz a desistir. É sempre uma guerra. Só que para que nós possamos vencer essa batalha, os nossos pensamentos precisam ser levados cativos à obediência. Conforme está escrito lá em 2 Coríntios 10, o verso 4 e o 5. Ou seja, aquele que conhece a Deus por meio da sua revelação, ele deve se tornar submisso, obediente àquilo que ele determina como seu mandamento. A nossa mente precisa ser levada cativa ao nosso Deus, a Cristo. E foi o próprio Deus que estabeleceu a oração como uma forma de comunicação com Ele. Para que haja relacionamento, é necessário que haja comunicação. E Deus busca relacionamentos íntimos e verdadeiros.
Nós acabamos de ler aqui em Romanos que o Espírito Santo nos assiste, ele nos ajuda, porque nós não sabemos orar como convém. Então ele vem e nos assiste nas nossas fraquezas. Nós já falamos, iniciamos aqui sobre o primeiro obstáculo, que é a dificuldade de orar. E também sobre como nós não sabemos orar como convém. Como assim? Como assim eu não sei orar como convém? A oração não é algo simples e sincero do nosso próprio coração. Não é simplesmente eu falar com Deus aquilo que eu estou sentindo. Não é simplesmente eu abrir o meu coração e falar de maneira simples com o meu Pai, porque é isso que Ele é, nosso Pai. Jesus nos deixou como modelo de oração, iniciando, chamando Deus de Pai. Então, como assim eu não sei orar como convém? A oração não é algo simples, de um coração sincero, sim. Porém, ela precisa ser acompanhada de fé. Um exemplo é quando nós estamos enfermos e nós começamos a falar com Deus e pedindo a cura para as nossas vidas, para a nossa saúde, e nós falamos assim: Deus, cura a minha saúde, restaura a minha saúde. Se for da tua vontade, Deus, o Senhor me cura. Mas se não for também, tá bom, o Senhor vai continuar sendo Deus, né? Lá no fundo, apesar de estar orando, apesar de estar reconhecendo a soberania de Deus, lá dentro, no escondido, eu estou dizendo que eu não creio. Realmente existe, de fato, a vontade soberana de Deus. Quando eu oro e declaro saúde, e peço restauração da saúde a respeito de alguma enfermidade, não quer dizer que Ele vai curar todas as vezes. Porém, a fé é algo importantíssimo no elemento da cura ou da libertação. Lá em Hebreus, no capítulo 11, o verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não é simplesmente eu chegar para Ele e falar: Deus, se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Quando eu não creio que Ele vai fazer. O inimigo, ele faz a gente pensar que Deus não vai ouvir as nossas orações. Às vezes ele faz a gente pensar que nós não merecemos. E então, ele traz uma dúvida no nosso coração. Eu creio que Ele é poderoso para fazer. Porém, eu não confio que Ele vai fazer. Entende a diferença entre crer e confiar? Há um tempo atrás, quando nós buscávamos saber por que eu não conseguia engravidar, eu fiz um exame que o médico pediu para saber se poderia ser uma endometriose.
E esse exame era o CA-125, que poderia detectar o câncer de colo de útero. E quando chegou o resultado do exame, estava muitíssimo alterado. E eu levei para o médico e o médico disse: bom, existem duas possibilidades, porque quando esse exame dá alterado, em um certo período, em uma certa data do período menstrual, pode ser que seja câncer mesmo. Então eu vou pedir para você repetir em outro período para ver, porque se continuar alterado dessa maneira é porque realmente é câncer. Se não, possivelmente seja endometriose. Pensa numa dificuldade em passar esses 30 dias aí aguardando para repetir o exame para saber se ia realmente constatar que era câncer ou não que eu estava. E eu falava assim: Deus, eu creio que o Senhor pode curar. Mas ao mesmo tempo, o meu coração falava assim: mas eu não sei se o Senhor quer me curar. Eu cria, mas não confiava. Para a glória de Deus, eu repeti o exame e não era câncer. Mas por que eu estou dizendo isso? Para que fique claro a diferença entre crer e de fato confiar. Foi a mesma coisa com aquele leproso que chegou e falou para Jesus: se quiser, o Senhor me deixa limpo. Ele cria no poder de Deus, mas ele não sabia se Jesus queria. E Jesus respondeu para ele: quero. E imediatamente ele foi curado. Aleluia. A palavra de Deus diz que Jesus afirmou para nós que tudo que nós pedirmos ao Pai, no nome dEle, crendo, vos será concedido. Amém? É claro que a palavra traz alguns pontos que precisam ser mencionados. Existem algumas promessas na Bíblia, na palavra, que são condicionais. Nós não podemos deixar de mencionar, para que nós venhamos receber tudo isso que nós estamos pedindo, né? Crendo no nosso coração, ainda que crendo e confiando. Existem algumas coisas que são condicionais. Para recebê-las, é necessário cumprir aquilo que é exigido. A manifestação do poder de Deus pode ser bloqueada por alguns obstáculos que muitas vezes são colocados pelo inimigo, como a falta de perdão. Nós sabemos que quando existe uma falta de perdão no nosso coração, Deus não recebe nem a nossa oração. Ou com relação ao relacionamento familiar, está lá em 1 Pedro 3, o verso 7, quando fala para o marido tratar a esposa com honra. Por quê? Para que não sejam interrompidas as vossas orações. Ou seja,
para que Deus venha ouvir a oração do marido, ele precisa cumprir antes com essa condição de honrar a sua esposa e tratá-la como a parte mais frágil. Assim diz a palavra. Às vezes, por causa do nosso egoísmo, lá em Tiago, o capítulo 4, verso 3, fala que muitas vezes nós pedimos, mas nós pedimos mal, para esbanjar nos nossos prazeres. E então, quando é assim, Deus não vai conceder. Às vezes, simplesmente por causa de uma desobediência, conforme está lá em 1 João 3, 22, que nós precisamos obedecer os mandamentos. Às vezes, por causa de uma idolatria, conforme está lá em Ezequiel 14, 3. Às vezes, conforme está lá em Provérbio 21, o verso 13, por causa de uma falta de apoio a quem precisa. Por causa de uma falta de apoio a um pobre necessitado, pode ser que Deus deixe de ouvir as nossas orações. Porém, quando eu coloco o meu coração diante do Senhor, nós acabamos de ler aqui que nós somos assistidos pelo Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Ele irá colocar no meu espírito aquilo que está errado, aquilo que eu preciso consertar. Ele vai me mostrar aquilo que eu preciso mudar. Ou talvez eu não precise mudar, mas eu preciso ser revestida de uma certeza. E Ele nos dá essa convicção. Ele nos mostra quando aquilo que nós estamos pedindo para Ele é da vontade dEle ou não. Se realmente é aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Qual é a vontade soberana do Senhor para as nossas vidas? Jesus nos ensinou: Pai, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. A vontade do Senhor é soberana. E quando eu falo, quando eu oro assim, seja feita a tua vontade, é diferente de quando daquela oração que eu falei mais no início. Ah, Deus, se o Senhor quiser me curar, o Senhor me cura. Mas se o Senhor não quiser, não. Quando eu falo seja feita a tua vontade, eu estou aceitando a vontade soberana do Senhor sobre a minha vida. É diferente daquela incredulidade, daquela confiança, daquela não confiança de que Ele vai cumprir, de que Ele vai fazer. Por quê? Porque eu sei que a vontade do Senhor é sempre melhor para a minha vida. Eu compartilhei aqui esses dias, no final da oração, da campanha dos 40 dias de oração, que eu tive uma experiência com o Senhor naquela noite anterior ao encerramento. E eu me deitei e eu não tinha sono. Eu já tinha feito a minha oração comum, mas eu me deitei e eu não tinha sono. E eu levantei e fui ler a Bíblia. E comecei a ler a Bíblia. E comecei a orar. E
E eu fui orando, e eu fui orando, e eu fui orando. Quando eu me dei por mim, já era 4:30 da manhã. O Senhor, Ele foi trazendo pessoas que creio eu que precisavam daquela oração. O Senhor foi trazendo coisas que eram necessárias ser mudadas, ser transformadas na minha vida, na minha casa, na minha família. E eu fui tendo direcionamentos do Senhor. E eu tive uma experiência sobrenatural com Ele, como eu nunca tinha tido, porque eu nunca tinha passado uma noite inteira em claro, falando com o Senhor. E era quase 5, e eu fui deitar, mas eu não tinha sono. Eu não tinha sono. E eu peguei o telefone, mandei mensagem para algumas pessoas que o Senhor direcionou. E o dia estava claro já. E eu não tinha sono. E eu deitei e acabei dormindo depois do dia claro. E eu acordei, eu imagino que eu devo ter dormido umas 6 horas mais ou menos. E eu acordei, era 8:20 da manhã, no feriado de sexta-feira. Eu dormi bem pouco, só que eu acordei renovada, revigorada, e eu passei um dia poderoso na presença do Senhor novamente. O James não estava, ele tinha ido viajar com os meninos no campeonato de futebol. E eu meio que de repouso por causa da cirurgia e passei um dia maravilhoso na presença de Deus novamente, cantando, louvando, adorando, orando, e não senti cansaço. Eu não tive sono. Era feriado, mas eu não deitei para descansar, porque as minhas forças estavam renovadas. Eu quero desafiar você a crer realmente, não apenas de palavra. Eu creio que a oração tem poder, mas de verdade. Busque ao Senhor incessantemente. Trave essa guerra contra o inimigo das nossas almas. Eu quero desafiar você nesta tarde a se levantar em posição de guerra, como soldado valente que nós somos, à frente da batalha, não só pela sua casa, não só pela sua família, não só pela sua vida, mas também pela igreja, mas também pelos seus líderes, mas também pelos governantes. Deus espera que nós sejamos intercessores. Quando nós somos intercessores, nós nos colocamos entre Satanás e a pessoa para a qual nós estamos orando. Mas nós também nos colocamos perante Deus e a pessoa para a qual nós estamos orando.
nós nos colocamos à frente da batalha. Muitas pessoas sendo perdidas. Muitas pessoas não conhecem esse Deus que nós servimos. Muitas pessoas precisam da sua oração, da sua intercessão. Se coloque à frente da batalha, buscando o milagre não só pela sua vida, mas também pela vida de outras pessoas, para que casamentos sejam restaurados, para que doenças sejam curadas, para que vidas sejam libertas das drogas, da depressão, do medo. Deus conta comigo e Ele conta com você. Levante-se, se coloque à frente da batalha. Não espere apenas pela rede de intercessão. Eles são bênçãos sim nas nossas vidas. Mas quem são os intercessores? Todos nós. Deus conta comigo e Ele também conta com você. Se você precisa de um milagre ou conhece alguém que precisa de um milagre, se levante em oração. Eu convido você nessa tarde a fazer essa oração comigo. Coloque-se de pé. Nós vamos fazer a oração.